Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nas galerias. É sempre uma alegria ver essas galerias lotadas. Como disse o vereador que me antecedeu, o vereador Ivan Moraes, vocês são nossos patrões. E é muito bom quando nós somos fiscalizadas e fiscalizados no nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos, venham sempre. O tema que me traz à tribuna hoje... Obrigada, senhor presidente. O tema que me traz à tribuna hoje é um episódio triste, mas, sobretudo, extremamente preocupante que ocorreu em nosso país e que coloca em risco a democracia brasileira. E se coloca em risco a democracia brasileira, coloca em risco toda a nossa democracia. Na semana passada, um indivíduo assolado por fake news que circulam no WhatsApp e nas redes sociais sem nenhum tipo de regulação, tomado pelo ódio, cometeu um atentado terrorista em que ele tinha por objetivo assassinar um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não teve êxito na sua tentativa de assassinato. Ele tentava explodir o prédio do Supremo Tribunal Federal e acabou, pelo que tudo indica, cometendo suicídio. Já foram obtidas incontáveis provas dos seus planos de cometer um atentado terrorista, o que de fato ele cometeu, mesmo que não tenha sido bem-sucedido. É importante dizer que a lei que disciplina o crime de terrorismo no Brasil, ele trata como terrorismo a tentativa, ela é punida como se terrorismo fosse, e ela também trata como terrorismo a incitação, aqueles que incitam. Eu tenho muito orgulho de ser a primeira advogada do Brasil que apresentou uma representação criminal contra Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal em julho de 2022, acusando Jair Bolsonaro de incitação ao terrorismo, aquilo que nós chamamos de apito de cachorro. Em julho de 2022, Jair Bolsonaro fez uma série de manifestações nas suas redes sociais, uma série de lives, em que ele pedia aos seus apoiadores que, caso ele não vencesse as eleições, eles fizessem o que precisava ser feito. Que o sistema brasileiro estava corrompido. Isso sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de demonstração. Isso é o que nós chamamos de incitação a atos de violência e de terror. O que é terrorismo? Terrorismo é quando há uma violência iminente contra grupos sociais. Não é uma ameaça contra um de nós individualizada. É uma ameaça genérica contra todos os grupos, contra diferentes grupos da sociedade civil. E isso é o que tem acontecido quando há também ameaças contra instituições. Isso é muito sério. Nós precisamos do judiciário brasileiro para termos nossos direitos assegurados. Muita gente aqui já se socorreu do judiciário. E eu sou professora de direito há 27 anos, eu não sou uma daquelas que elogia o judiciário, eu sou uma das professoras de direito que tem voz crítica contra o judiciário, mas daí a dizer que nós não precisamos do judiciário, isso é um absurdo. Nós precisamos dele para obter uma pensão alimentícia, nós precisamos dele para nos defender de um ex-companheiro abusivo, violento. Nós precisamos dele para dividir bens num divórcio. Nós precisamos dele para garantir o que é nosso quando fomos vítimas de violência, de furto, de roubo, de fraude. Precisamos dele para dividir uma sociedade quando a sociedade já não caminha bem, vereador. O judiciário é fundamental ao bom funcionamento da sociedade brasileira. Permitir que o judiciário seja alvo de um atentado terrorista é permitir
que nós possamos abrir mão das nossas instituições, do executivo, do legislativo e do judiciário. É defender que a gente volte ao estado de natureza em que predomina a lei do mais forte. Nós não temos a lei do mais forte predominando. Nós temos, muitas vezes, no Estado democrático de direito, a lei que protege o mais fraco. E é assim que deve ser a lei. A lei que protege o mais fraco e não a lei do mais forte. Por isso, a minha fala aqui, em defesa da democracia, contra o terrorismo, contra a anistia, radicalmente contra a anistia de qualquer terrorista que tenha tido qualquer participação com os atentados golpistas do 8 de janeiro. Muito obrigada.